Como essa live aí vai ficar gravada, então vou deixar aqui também boa noite para quem está assistindo aqui agora, boa tarde ou bom dia para quem eventualmente assistir essa live depois. Bem, essa live aqui, o objetivo que eu fiz essa live, pediria um favor para que vocês fiquem até o final e quem não puder ficar até o final, que depois assista essa live, porque ao final da live eu vou lançar o meu curso Noções do Legislativo Municipal e vou dar um cupom que a validade dele vai ser até dia 28, mais para frente eu vou explicar melhor, um cupom com desconto muito significativo. Então, quem não puder ficar até o final da live, que posteriormente assista, né, para poder obter o cupom que vai valer até dia 28 de outubro. Que mais à frente eu vou explicar o motivo, mas a priori é isso. Então, dados os devidos cumprimentos, eu trouxe, né, esse tema, Noções do Legislativo Municipal, por quê? Na verdade, dentre os três poderes, o poder legislativo é aquele que está mais próximo do povo. Muitas vezes o executivo também, mas o executivo, ele é um só. E a Câmara de Vereadores, como veremos mais à frente, ela pode ir de 9 até 55 vereadores, que representam o povo. E por que essa representatividade mais direta? Pelo próprio nome que já é dado. Quando uma pessoa se candidata, ela é eleita, ela tem um mandato a cumprir. E qual a importância desse mandato? O que significa mandato? Deixando claro para vocês que o mandato, para quem aí é da área jurídica, ou enfim, já teve alguma espécie de procuração, né? O mandato nada mais é que uma procuração, um instrumento de mandato, com T, é uma procuração. Por isso que o vereador tem mandato, porque ele representa, ele está em nome do povo, representando a vontade do povo. Então, já no início da live, aí, tirando uma das dúvidas, até que colocaram na caixinha, né? A diferença de mandado e mandato. Mandato, com T, é procuração. Então, o vereador está ali em nome do povo. Tal como o advogado em juízo está em nome daquela pessoa, representando aquela pessoa em juízo, o vereador tem um mandato. Já o mandado, né? Ele vem de, efetivamente, mandar. Então, mandado de citação. Né? O seu justiça foi lá, né, entregar um mandado de citação. Então, assim, fazendo o esclarecimento inicial, vamos prosseguir. Então, a pessoa se candidata, deixando claro que para se candidatar para vereador precisa ter 18 anos, diversamente do que ocorre com outras eleições, como a eleição de prefeito, de governador, cuja idade de limite ela vai ser verificada até a data da posse, o vereador, o candidato a vereador, a data limite, ou seja, para ele fazer 18 anos, é a data do registro de candidatura. É o único cargo desses cargos eletivos que tem essa diferença. Que a verificação da idade mínima para ocupar o cargo é feita no momento do registro de candidatura. Diversamente do que ocorre com os outros cargos, que essa verificação é feita na data da posse. Dito isso, vamos lá. O vereador foi
eleito. Vereador eleito, qual é o primeiro passo que ele deve verificar? O vereador eleito, ele tem que verificar se ele possui algum impeditivo para ocupar o cargo. E se assim o tiver, tem que providenciar, né, uma eventual desincompatibilização para que não haja conflito. Explicando melhor para vocês, eu vou trazer aqui enxergar melhor. Então o vereador é eleito, empossado numa sessão solene, que em alguns locais, por exemplo, a Câmara de Deputados ocorre somente em fevereiro. Aqui, na cidade onde eu resido, ocorre dia 1º. E nessa sessão solene é dada a posse dos vereadores. Deixando claro aqui, né, que eu selecionei e destaquei alguns slides do curso. Então aqui a gente vai dar só um en passant em alguns aspectos. E no curso, né, eu detalhei melhor esses aspectos. Mas tentando resumir aqui para vocês, nessa sessão solene é feita a escolha do presidente da Câmara. Depois, o presidente da Câmara dá posse também ao prefeito e vice. Mas, no que tange aos vereadores, um importante aspecto é verificar se ele tem algum impedimento para a posse. Então, desde a posse, ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerça função de que seja admissível ad nutum. Traduzindo aqui para vocês, ele não pode exercer cargo comissionado e não pode ser diretor controlador de alguma empresa que tenha contrato com a prefeitura ou eventual pessoa de direito público ligado ao ente municipal da qual ele é vereador. Então, ele não pode ter contrato, melhor ainda, ele não pode ter contrato com pessoa jurídica de direito público. E não pode exercer cargo demissível ad nutum, que nada mais é que o conhecido cargo comissionado. Então, ele não pode ter cargo comissionado e nem ser diretor de empresa que eventualmente tenha contrato. Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo público. Também ele não pode, né, se ele for vereador, ele só pode ocupar o cargo eletivo de vereador. Aqui tem uma questão muito importante, eu destaquei aqui, está em letras menores, que o servidor público de carreira, servidor público concursado, ele pode, desde que não tenha incompatibilidade de horário, ele pode exercer o cargo de vereador e o cargo público. E pode optar por uma das remunerações. Porque pode ser que em algum lugar, eventualmente, se ele ganhar mais como servidor, ele pode optar por uma das remunerações. Não pode receber as duas remunerações, ele faz a opção pela remuneração. Então, esse é a primeira coisa que tem que ser verificada. Vereador, né, eleito tem impedimentos. Então, para ocupar esse cargo, ele tem que fazer essa verificação. Dito isso, eu vou passar aqui rapidamente para vocês, como eu falei, né, dos 3 poderes.
Constituição esse poder legislativo. Função principal, legislar e fiscalizar o poder executivo. Ele está no artigo 44 da nossa Constituição Federal e, a nível federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que são os deputados federais e senadores. E, nos estados, pelas Assembleias Legislativas. Nos municípios, que é o objetivo aqui da nossa live, que é o Legislativo Municipal, nos municípios ele é exercido pela Câmara de Vereadores. E aí que está uma importante missão do vereador, que é como eu disse lá no início, que ele tem um mandato, que ele representa, porque, diversamente de um deputado federal, que, claro, tem grande relevância, de um deputado estadual, que também tem grande relevância, o vereador, ele está perto, que está mais perto do seu povo. Então, quando a gente fala em mandato, né, esses cargos eletivos todos têm mandato, no caso, um mandato de 4 anos, o vereador, com relação ao poder legislativo, é o mais próximo da população. E a gente observa isso na prática. Por quê? Quem tem contato com Câmara, ou quem já foi em Câmara, vê que é comum a população comparecer à Câmara para levar demandas. Demandas, né, ligadas, claro, à população em geral, ligadas a serviços públicos. E essas demandas, elas são atendidas com maior facilidade exatamente por quê? Porque o vereador está próximo. Né? Foi o que eu falei. De forma alguma aqui, desmerecendo a importância de um deputado federal ou estadual. Mas o deputado federal está em Brasília, o deputado estadual, no caso de uma cidade, né, de interior, né, ele vai estar distante. E quem está ali mais perto, efetivamente, são os vereadores. Tem na sua cidade? Você pode perguntar, por que que na minha cidade tem 11? No caso aqui, a cidade onde eu resido tem 17? Por que que em outros locais tem mais vereadores e aqui tem menos? Enfim. O número de vereadores está previsto no artigo 29, inciso 4º da Constituição. E ele vai da linha A até a linha X. O que significa? Da linha A até a linha X, a Constituição coloca, de acordo com o número de habitantes, o número de vereadores que vão estar ocupando as cadeiras na Câmara. Então, essa previsão é constitucional. Então, se você quiser saber quantos vereadores tem a sua cidade, ou quantos vereadores poderiam ter a sua cidade, porque pode ser que a cidade possa ter até mais do que tem. Claro, jamais pode ter um número de vereadores superior ao que está na Constituição, mas pode ser que tenha um número inferior. Porque a cidade pode ter aumentado de habitantes e a Câmara ainda não ter aumentado o número de vereadores. Então, esse número de vereadores, ele é mínimo só de 9. Mas depois, da linha B em seguinte, ele é sempre máximo. Né? Então, de acordo com o número de habitantes, vai ter o limite máximo de vereadores. Então, você verifica o número de habitantes da sua cidade e vai descobrir quantos vereadores a sua cidade pode ter, ou efetivamente por que ela tem esse número aí, né, de vereadores que eu falei. Então, já vimos aqui os impedimentos. Primeiro, o vereador tem um mandato, que é uma procuração. Segundo, os impedimentos. Quais são os impedimentos para os vereadores têm, né, o que eles têm que providenciar até a data da posse para ocupar o cargo.
Posteriormente, vimos aqui o poder legislativo em âmbito federal, estadual e municipal. Agora o número de vereadores, artigo 29, inciso 4 da Constituição. E, chegando de uma forma mais direta, ligada efetivamente, que é o que eu creio que a maioria das pessoas que estão na live quer saber, mas o que faz um vereador? De uma forma bem resumida e vou explicar. Eu destaquei aqui 3 principais proposições de um vereador. O vereador pode propor lei lato sensu. Por que lei lato sensu? Quando a gente fala lei lato sensu, ela engloba projetos de lei, projetos de resolução e as emendas. Então, o vereador tem a função de legislativa, na função legislativa, claro, né, poder legislativo, a função de legislar. E, nessa função legislativa, as leis têm o quê? Força coercitiva. Mas o que seria essa força coercitiva? Força coercitiva é porque ela obriga, traz uma obrigação. Depois que vira lei, as pessoas são obrigadas a cumprir. Então, por isso que, dentre essas 3 principais proposições que eu trouxe aqui, a lei tem a força coercitiva. Requerimentos. Esses requerimentos e as indicações, elas estão ligadas mais à função de fiscalização do vereador. O vereador, na sua função legislativa, ele tem algumas limitações com relação à iniciativa, ou seja, alguns projetos são de iniciativa do Poder Executivo. E, como eu falei, poder de fiscalização, requerimentos e indicações. E nessa indicação, que é uma das formas, de fiscalização, nas indicações, os vereadores podem indicar ao Poder Executivo ou necessidade da cidade ou leis que o prefeito faça leis das quais os vereadores não podem realizar. Um exemplo, lei que trata de servidor público, remuneração de servidor público, enfim, uma espécie, uma gratificação, ou qualquer, enfim, benefício do servidor. O tema, qualquer lei ligado a esse tema, servidor público, ele é de iniciativa do Poder Executivo. E o que os vereadores fazem? Como eles não podem propor lei porque tem um vício de iniciativa, ou seja, a iniciativa é do Poder Executivo, eles podem fazer indicação. Então ele indica ao prefeito que faça uma lei da qual ele não tem iniciativa. Eu deixei o requerimento para depois para fazer essa ligação direta aqui com o poder, com a lei, né? Que tem a força coercitiva. E por que a indicação não tem a força coercitiva? É exatamente por esse motivo. A indicação não tem força coercitiva porque o Poder Executivo não está obrigado a fazer aquela indicação. Que pode vir, igual eu falei, ou indicar para que o prefeito conceda algum benefício para o servidor, elabore uma lei, enfim, com relação à remuneração para o servidor, ou a indicação também pode ser uma eventual melhoria. Olha, indico aqui a minha diretora para que seja feito aqui um reparo no asfalto, para que seja verificada a iluminação pública em frente à escola, enfim. Isso são indicações. E elas não têm força coercitiva. Por quê? Porque o prefeito não está obrigado a cumprir. Então o vereador, tirando as leis, ele não tem nada que ele faça com relação à fiscalização
né? Porque a gente tem as leis, que é o poder legislativo, mas com relação à fiscalização não tem nada que ele possa fazer, que o prefeito vá atender. É obrigado a atender. Sim, é o requerimento de informação. E agora eu vou explicar melhor para vocês. Eu deixei ele para depois pelo principal motivo da relevância dele. Ele tem a relevância que, caso você, o vereador, elabore o requerimento de informação e ele venha a ser aprovado pelo plenário da casa, o prefeito, ele é obrigado, por isso que está aqui, força coercitiva, ele é obrigado a responder. Então, dessas proposições, o requerimento de informação, ele é muito utilizado para fiscalização. Um exemplo prático, a gente, por exemplo, pode ter um contrato aí do Poder Executivo e hoje, até por conta da Lei de Acesso à Informação, muitos dados já estão no portal da transparência. Então, no portal da transparência já tem muitos dados lá que as pessoas podem acessar. Mas, às vezes eu quero algo específico, eu quero saber, por exemplo, algo que está no trâmite do processo administrativo que originou aquele contrato, ou eu quero fazer um requerimento de informação sobre eventual má prestação de serviço de uma empresa concessionária de serviço público. E esse requerimento de informação ele é direcionado ao Poder Executivo, que passa a ser compelido, ou seja, obrigado a responder à Câmara de Vereadores. Então, das funções do vereador, voltando aqui para fazer um resumo rápido, nós temos os projetos de lei, os projetos de resolução e eventuais emendas dele, que é a função legislativa. E a função de fiscalização, que é feita pelas indicações, porque não deixa de ser uma forma de fiscalizar, porque é alguma deficiência que o vereador verifica ali e que ou ele não pode fazer através de uma lei por problema de iniciativa, porque essa lei só pode ser feita pelo Poder Executivo, pelo prefeito, então ele faz uma indicação, ou por eventual deficiência que ele vê em alguma situação ali do serviço público, enfim, como eu falei, pode ser desde uma coleta de lixo quanto a um asfalto, e ele indica ao Poder Executivo para que seja realizado aquele tipo de serviço. E o principal aqui da fiscalização, a proposição da fiscalização, que são os requerimentos de informação, que estão ligados diretamente a eventuais problemas, eventuais questionamentos, eventuais má prestação de serviços que o vereador faz ao Poder Executivo e ele está compelido, obrigado a responder, o vereador. Então, deixando claro aqui para vocês que de todas, essas proposições, embora divididas em legislativa e fiscalização, o requerimento de informação, porque os projetos de lei e as leis a gente já está acostumado, O Poder Legislativo faz leis e vota leis. Mas o requerimento de informação ele é uma peça extremamente relevante que traz aquela função de fiscalização do poder legislativo, que muitas das vezes é questionada, mas é extremamente utilizado pelas câmaras de vereadores. Bem, dito isso, eu depois vou pedir para vocês colocarem eventualmente aí no comentário se ficou alguma dúvida com relação a essa questão das funções. É porque assim, eu tentei aqui, num espaço curto de tempo, tentar não avançar muito no assunto para que pudesse ficar aqui de uma forma mais resumida, mas também tenho que adentrar um pouco mais profundamente para que vocês
entendam e consigam visualizar, né? De qualquer forma, ao final da live, como eu disse, eu vou pedir para vocês deixando aqui nos comentários eventuais dúvidas, eu vou olhar aqui, né, no chat e vou responder para vocês. Então, vimos os requerimentos de informação, vimos as indicações e vimos as leis, projetos de lei e as emendas decorrentes dessas leis e projetos de lei. E aí eu falo para vocês, onde é lido, onde é votado esses projetos, esses requerimentos, essas indicações? Nas sessões legislativas. As sessões legislativas é onde efetivamente o vereador vai prestar conta para a sociedade, porque em muitos locais ou ela é transmitida ou tem que ser aberta à população. No caso aqui da minha cidade, ela tanto é transmitida quanto, obviamente, é aberta à população. E essa prestação de contas ocorre de que forma? Vou mostrar para vocês aqui, para vocês. Dividida a sessão, eu dividi a sessão legislativa em tópicos para que vocês possam entender como que é uma sessão legislativa. A sessão legislativa, após o presidente da Câmara declarar aberta a sessão, é feita a leitura dos projetos e aprovação de indicações e requerimentos. Deixando claro que em alguns locais tem algumas modificações, que o requerimento às vezes pode ser aprovado, enfim, na ordem do dia, mas as leituras dos projetos ocorrem no expediente. Por que entender essa divisão? Porque nas sessões legislativas ordinárias, ou seja, aqui não dá para explicar, né? Eu posso até depois, se tiver eventual dúvida nesse sentido, porque nós temos outros tipos de sessões, né? Nós temos as sessões extraordinárias, mas nós temos também outros tipos de votação. Então a gente pode ter um projeto tramitando em urgência especial, mas não é o caso aqui. Então, nas sessões legislativas ordinárias, a divisão é essa: expediente, ordem do dia, explicações pessoais, palavra de liderança e tribuna livre. Como eu disse, o expediente ele vai ler os projetos. No expediente, os projetos serão lidos. Significa dizer o quê? Que não adianta, muitas das vezes ocorre isso, as pessoas veem a pauta, porque a pauta é publicada, e às vezes lotam um plenário no dia de leitura do projeto. Por que eu digo que não adianta? Porque num projeto com tramitação ordinária, ele só vai ser lido naquele dia. E aí que vai começar o trâmite do processo. Depois dessa leitura, que o processo vai tramitar. Em média, em 40 dias mais ou menos, tramitando pela Câmara, passando por comissões, comissão sempre obrigatória, Comissão de Constituição e Justiça, com média mais ou menos aí de 30 a 40 dias, a tramitação ordinária, e aí ele volta depois desse prazo e é colocado na pauta na ordem do dia. Então, quando a ordem do dia fala votação dos projetos de lei, requerimento de prorrogação da sessão, eu coloquei aqui porque, eventualmente, as sessões, vai depender do regimento, quando ela vai atingindo a sua duração máxima prevista no regimento interno de cada Câmara, é solicitado, né, tem que ser solicitada a prorrogação da sessão. Mas retornando aqui, então, quando a gente vê essa divisão expediente e ordem do dia,
Por isso que eu falei que não adianta, se tiver na pauta algum projeto no expediente e a tramitação dele foi ordinária, ou seja, não tem nenhuma espécie de urgência especial solicitada, ele não vai ser votado naquele dia, ele só vai ser lido. Então, a ordem do dia é o momento onde o projeto é votado. Então, nós temos aqui expediente, lê os projetos, ele vai tramitar com cerca de 30 a 40 dias, depende também aí, claro, de cada Câmara, estou falando aí uma média, ele retorna à ordem do dia. E aí sim é onde ocorre a votação dos projetos. Aí, não sei se alguém já assistiu, né, eventualmente, uma sessão ou presencialmente ou, né, por transmissão. Após a ordem do dia, tem o que chama de explicações pessoais. As explicações pessoais também variam de cada regimento interno, o número de vereadores e o prazo, mas eu coloquei aqui também mais ou menos aí a média, né, o que é utilizado pela maioria dos regimentos internos, que é manifestação de até 5 vereadores para o prazo improrrogável de 5 minutos. Mas o que consiste as explicações pessoais? Após terminar a ordem do dia, que é a votação dos projetos, os vereadores, eles vão à tribuna, podem ir à tribuna, né? Os vereadores que se inscreverem, eles, número máximo de 5, podem ir à tribuna e durante até 5 minutos tratar de assuntos diversos, deixando claro que as explicações pessoais, elas não estão ligadas diretamente ao que foi tratado naquela sessão. O vereador pode, na explicação pessoal, falar de algo que aconteceu na semana, algo que aconteceu na cidade, algo que aconteceu até no país ou até fora do país. As explicações pessoais, claro, que o vereador deve guardar, como sempre, né? Ele deve guardar, como diz o regimento interno, como preconizam os códigos de éticas, ele deve zelar sempre, né, pelo bom senso, por uma oratória evitando palavras de baixo calão e ofensas. Mas, com relação ao assunto, o assunto é diverso. O assunto não é ligado diretamente à sessão. Então, expediente, ordem do dia, explicações pessoais. Terminou a explicação pessoal, passa o quê? A chamada palavra de liderança, que o vereador, líder de partido, e os demais membros têm até 5 minutos. Por que líder ou demais membros? Porque, como é palavra de liderança do partido, essa palavra de liderança não é mais 5 minutos que o vereador tem. Diferente das explicações pessoais, é palavra de liderança porque é ligado ao partido. E quem tem a palavra? O líder do partido. Só que ele pode, dentre 5 minutos, distribuir entre os demais vereadores do seu partido. Ele pode, eventualmente isso acontece, ele pergunta ao colega de partido se o vereador quer usar a palavra. Se ele não tiver utilizado os 5 minutos, o vereador ou demais vereadores daquele partido podem complementar até 5 minutos. Deixando claro que esse tempo aqui também é uma média, varia de acordo com o regimento interno de cada casa legislativa. E eu destaquei aqui, não são todas as câmaras que têm. Eu creio até que na média nacional, se a gente verificar, né, são poucas câmaras que têm, ou seja, é uma minoria, né, levando em conta a média nacional, que é a tribuna livre. A tribuna livre vai variar de cada regimento interno, né, o tempo e o número de pessoas. Esse exemplo que eu peguei aqui, a tribuna livre, que nada mais é que dar a palavra à população, ela vai ocorrer durante até 15 minutos
por até 5 pessoas. Esse exemplo que eu peguei, como é que ocorre? A tribuna livre, ela ocorre, como eu disse, nesse exemplo aqui, uma vez ao mês, por até 15 minutos e até 5 pessoas. Então, se eu tiver 5 pessoas inscritas, cada uma só vai poder falar até 3. Mas se eu tiver 3 pessoas inscritas, cada uma vai poder falar 5. Mas se eu tiver uma pessoa inscrita na tribuna livre, aquela pessoa não vai poder falar os 15, vai poder falar 5. Né? Eu vi aqui distribuído por até 5 pessoas, mas eu não coloquei aqui essa limitação, porque ainda tem essa segunda limitação, né? É 15 minutos distribuído por até 5 pessoas, com no máximo 5 minutos por pessoa. Né? Por que máximo? Se tiverem 5 pessoas, vai ser só 3. E qual é a relevância dessa tribuna livre? Na cidade onde eu resido, tem a tribuna livre. Em alguns locais, ela é feita com a periodicidade menor, em alguns locais é feita com a periodicidade maior, mas o que é importante é a possibilidade da população se manifestar nas sessões legislativas. Por quê? A regra, quem se manifesta nas sessões legislativas são os vereadores. Às vezes as pessoas questionam, mas poxa, eu não posso falar na sessão? 2 motivos principais. Primeiro, porque ficaria muito difícil esse controle, um plenário cheio, então as sessões não teriam, né, hora para terminar. E segundo, que os vereadores já estão ali para representar o povo. Então, quando os vereadores falam, eles falam já em nome do povo. Mas a importância da tribuna livre, que é uma oportunidade de efetivamente, né, não através de uma representação indireta, mas sim através de da própria pessoa se manifestar, né? No caso aqui, deste exemplo da cidade onde eu resido, uma vez ao mês. Então, retornando aqui para vocês, eu tentei fazer aqui um resumo e tentei não ser prolixo, mas também tentei não deixar muitas dúvidas no que eu falei. Por quê? Eu não estou aqui para justificar, né? E nem também dificultei deixei muitas dúvidas propositalmente. Mas a importância do curso, né, onde eu vi a importância de elaborar um curso, foi exatamente nessa necessidade de destrinchar o poder legislativo, as funções do vereador, uma parte administrativa do vereador, as sessões legislativas extraordinárias, sessões solenes, as votações específicas que ocorrem, uma votação por quórum qualificado, por maioria absoluta. São situações que eu nem abordei aqui, por quê? Porque são subdivisões do que eu falei que exigiriam muito tempo. Então, eu vou dar uma lida aqui no chat, né, para ver as dúvidas. E queria aqui no final dessa live deixar aqui para vocês, eu vou colocar aqui o link, que foi um dos objetivos de realizar essa live, foi tentar passar para vocês o que ocorre no Legislativo Municipal e deixar essa oportunidade de vocês conseguirem destrinchar aqui mesmo, né? A palavra é essa mesmo, acho que nada mais é do que tratar por tópicos menores, né? Destrinchar porque é abrir esses tópicos que a gente viu, que é impossível fazer nesse tempo, e que eu compilei nesse curso. Então, antes aqui de passar o link, eu vou dar uma olhada aqui no chat e vou dizer para vocês que o curso, ele
né, como eu bem coloquei até na plataforma, ele não tem um custo, na verdade ele é um investimento. E isso não é porque sou eu que estou fazendo, porque ou você vai fazer um investimento porque é vereador, assessor, ou você vai fazer um investimento como cidadão. Porque independente de você ocupar ou não um cargo ligado ao Poder Legislativo, como eu disse, o Poder Legislativo é o que mais representa o povo. E quanto mais você tiver conhecimento do que o vereador pode fazer, de como cobrar o vereador, como funciona o Poder Legislativo, você vai conseguir, como cidadão, cobrar o seu vereador, saber o que você pode pedir para o seu vereador, acompanhar as sessões legislativas, saber se o vereador está trabalhando bem ou não. E, para quem eventualmente vai trabalhar com o Poder Legislativo, ou quem já trabalha com o Poder Legislativo, é uma oportunidade de enxergar esse Legislativo por dentro e entender não somente, como eu fiz a divisão do curso em 4 aulas, mais à frente eu vou explicar, não somente a parte que a gente chama a parte visível, a parte externa do Legislativo, e também uma parte interna, que é uma parte mais burocrática de funcionamento, de situações que o vereador tem que observar, direitos e deveres, e que eu fiz, né, através desse curso, essa divisão dessa forma. Mas, voltando aqui às perguntas do chat. O Ian perguntou, que tipo de ações o vereador pode executar dentro da função fiscalizadora? Então, a função, né, ou a proposição mais efetiva da fiscalização é o requerimento de informação. O requerimento de informação, ele é elaborado pelo vereador, ele é apresentado na sessão e votado pelos pares. Depois dessa votação, ele é encaminhado ao Poder Executivo. Aí o tempo também varia, mas a média, porque um regimento nessa parte costuma realmente, um regimento né, os locais foram copiando os regimentos. Em média, mais ou menos, é de 30 dias. Nesse prazo de 30 dias, o Poder Executivo tem que responder. Ele é obrigado a responder esse questionamento. Existem outras formas de fiscalização? Sim, o vereador, eventualmente, né, a gente vê muito aí, comparece num certo local que tem alguma deficiência, enfim, algum serviço prestado pela administração pública, e o vereador posta nas suas redes sociais, vai na própria secretaria cobrar. É uma forma de fiscalização. Só que essa forma de fiscalização, ela ainda depende, claro, ali, de uma vontade, ou seja, da boa vontade do executivo, diversamente do que ocorre com o requerimento de informação, que ainda que o executivo não queira responder ao seu questionamento, ele, aprovado pelo plenário, ele passa a ser compelido, obrigado a responder. Deixando claro também que não é uma função, não é uma ação só do vereador, mas o vereador pode também, como qualquer do povo, né, utilizar a lei da transparência, mas não é, né, através da lei da transparência fazer questionamentos, mas esse questionamento pode ser feito por qualquer do povo. Embora isso teve que ser decidido, já tem um tempo, pelo STF, né, que se o vereador poderia utilizar. Né? Me parece meio óbvio, porque se qualquer do povo pode, vereador também, mas isso chegou a ser objeto de ação no STF. Né? Se o vereador poderia, através da lei de informação, né, solicitar, realizar questionamentos ao ente público. Então, dando mais uma olhada aqui no chat, acho que não tem, pelo que eu vi aqui, acho que não tem mais nenhuma
Nenhuma pergunta direta aqui não. Espera aí, vereador. Apareceu mais uma aqui. Vereador precisa... Olha, essa situação, ó, vereador precisa de alguma autorização para fiscalizar um hospital. O que acontece? Essa é uma pergunta muito boa e que, na prática, o que a gente observa? O vereador, pelo menos a maioria dos regimentos internos, não tem de forma específica, né? Não existe essa autorização que ele possa entrar em qualquer lugar a qualquer momento. Mas, como ele tem essa função fiscalizatória, não é de bom alvitre, ou seja, o ente público ou o responsável ali pelo ente público deve autorizar a entrada do vereador. Com relação ao hospital, tem uma situação muito importante, porque, né, ficou realmente muito conhecido, eu não me recordo agora, mas eu lembro um vereador que realmente entrava e fiscalizava os hospitais. Só que, com relação a essa situação dos hospitais, eu já trabalhei no jurídico do hospital e a gente tem aí dois problemas. Problema, por exemplo, com horário de banho, um horário de troca eventualmente ali de alguma medicação, ou enfim, até a pessoa que está usando eventualmente fralda. Então, assim, você tem também, com relação ao hospital, locais, principalmente ligado ali à questão de quartos, locais que são sensíveis. Então, assim, o hospital, a gente tem a parte ali, né, administrativa, mas tem uma parte ali mais humana que tem, na verdade, que ser observado. Foi igual eu falei, não existe, né, no regimento algo específico sobre isso, mas tem que ser observado, essas situações têm que ser observadas. Por exemplo, eu lembro que à época nós fizemos lá internamente no hospital recomendações, nós não proibimos vereador de entrar, mas fizemos recomendações e colocamos que horas ocorria, o horário de banho, se eventualmente estivesse tendo uma troca de medicamento, ou uma troca, o vereador seria avisado que naquele momento não seria adequada a entrada dele, mas, né, não era impedida a entrada dele de fiscalizar. Embora tenha essa discussão realmente, né, dele poder entrar a qualquer hora, a qualquer momento, foi o que eu falei. Embora, regimentalmente falando, ou seja, nos regimentos internos, não tem essa previsão de forma específica. O que acontece é que em algumas comissões, né, os vereadores participam de comissões, e algumas comissões, no poder de fiscalização das comissões, alguns vereadores estão fazendo, ou seja, incluindo até depois, fazendo parte, né, do regimento ou resoluções que complementam o regimento, colocando essas autorizações. Mas ela também, dependendo do teor da autorização, pode ser questionada. Então, assim, respondendo de forma direta a sua pergunta, o vereador pode fiscalizar, mas tem que ser observado essas situações específicas, né, de horário, principalmente com relação ao hospital. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, vamos lá. Para quem ficou aqui até o final, eu vou trazer aqui para vocês o link do curso. Coloquei aí no chat para vocês o link do curso Noções do Legislativo Municipal. Então, eu pedi para vocês ficarem aqui até o final da live, porque quem assistiu essa live, né, tiver aqui até o final, ou quem vem assistir, né, e obter esse link
e utilizar o cupom que eu vou falar agora, vai ter 50% de desconto no curso. Até quando? Até dia 28. Por quê? Dia 28 de outubro, eu fiz o curso, falando agora diretamente do curso, eu preparei o curso com 4 aulas de matéria mesmo, uma aula bônus, que ainda não está na plataforma, porque eu ainda estou vendo qual é a melhor forma de fazer, provavelmente pelo Zoom ou algo equivalente, porque a ideia dessa aula bônus é que seja uma aula após o curso, que a pessoa tenha a oportunidade de diretamente realizar perguntas através de alguma plataforma. Por isso que eu falo Zoom equivalente, que, diversamente aqui do YouTube, alguma plataforma que ela possa aparecer em áudio e vídeo e eu responder momentaneamente em áudio e vídeo. Claro que, eventualmente essas plataformas de Zoom, tudo, ela é indicado que a pessoa levante a mão, claro, seja uma por uma, para não ficar realmente confuso, mas dá a oportunidade das pessoas se manifestarem. Então, assim, eu coloquei aqui para vocês o link do curso. Vou colocar agora aqui para vocês o cupom de desconto até o dia 28. Por que 28? Dia 28 é a primeira aula do curso. Vocês vão ver lá na plataforma que eu separei o curso por cronograma. Então, dia 28, a primeira aula do curso vai ser ao vivo. Até para dar a oportunidade de vocês realizarem perguntas na hora. Então, como é a primeira aula, essa primeira aula vai ser ao vivo. Diferentemente do que foi apresentado aqui, porque eu pincei alguns slides, então, de certa forma, ficou até, não digo confuso, mas ficou muita informação, informações que eu peguei dentre essas 4 aulas. E nesses slides da primeira aula, eu escolhi para ser online pelo principal motivo de oportunizar vocês a realizarem perguntas. Com relação às demais aulas, aula 2, 3 e 4, elas vão ser gravadas. Deixando claro que a aula 1 também vai ficar gravada. Eu passei para vocês aí no chat o link. Eu não sei se vocês podiam confirmar isso, se vocês conseguiram aqui pegar o link aí na live. Eu botei aí no chat, está destacado aí o link. Eu vi aqui que tá presencial, não seria melhor? Então, eu estou lançando esse curso na plataforma, mas também para quem estiver próximo aqui, quem for próximo, a cidade aqui de Resende ou cidades vizinhas, eu vou informar também lá no grupo. Foi boa pergunta aqui, excelente pergunta sobre aulas presenciais. E aí vão ser aulas presenciais. Eu vou informar até depois o local. Eu já providenciei mais ou menos o local, então vou fazer as aulas. Para quem é daqui da região, vai ser presencial. Mas, para quem optar por adquirir, porque a vantagem do curso online é porque ele fica lá e você pode assistir, enfim, em vários momentos, você não fica preso a um horário. A vantagem do presencial é que você tem essa oportunidade de ter o contato ali direto. Mas, de qualquer forma, eu vou passar no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui com as pessoas que estão mais perto,
para poder marcar, né, essa aula presencial. Então aqui para vocês que estão na live, eu vou falar agora o cupom que vai valer até dia 28 para quem quiser fazer o curso de forma online. Cupom de 50% de desconto, eu vou colocar aí no chat. Ele é até, sem acento, né? 28. Ou seja, até 28. Até o dia 28 está valendo 50% de desconto. Aí por isso que eu fiz esse cupom na hora da compra, botar o cupom ATE28. Bem, eu tô vendo aqui, né, a live já está chegando a uma duração aqui de quase 1 hora. Então, para finalizar, agradeço aqui a presença de todos. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aí na live. E coloco à disposição aí através do WhatsApp, para quem está aí no grupo do WhatsApp, mais próximo aqui na região. E através do meu Instagram, podem mandar um direct, @MarceloSerpaSalviano. Um abraço a todos, boa noite